Boa tarde, vida! Aos filhos dos nossos filhos, aos amigos dos nossos amigos. Com vocês, no Nem Tudo é Só Política, Raul Alfredo no comando. E hoje, nessa querida tarde de sexta-feira, porque tem que dizer assim, sempre com Deus, vamos sempre unidos, seguido com a mão de Deus e o caminho dele, porque só ele para nos salvar. Gente, hoje eu estou muito feliz. Toda vez eu falo isso aqui, que eu estou feliz, mas hoje eu estou mesmo, porque eu estou com um amigo aqui de longas datas. O que é longas datas? Conheço ele há muitos anos, é um cara, assim, intocável na parte de saúde, um cara que tem uma experiência vasta, que atingiu todos os graus da saúde, só falta ele ser ministro da saúde, tá? Porque na região metropolitana de Belo Horizonte, incluindo Sarzedo, Mateus Leme, Contagem, Brumadinho, ele domina tudo, entende tudo, SUS, saúde, é com ele. Hoje eu estou aqui com Bruno Diniz Pinto. Apesar de ser Diniz, eu vou até perguntar para ele se ele é parente, tem aquele familiar lá do pessoal do Diniz Pinheiro. Mas eu estou aqui com, simplesmente, resumidamente, Bruno da Saúde. Muito boa tarde, Bruno. É um prazer estar aqui com você. Bruno, querido amigo. Raul, para mim que é um grande privilégio te reencontrar, guerreiro. E para mim, assim, te ver bem, né? Ver que você está aí também seguindo essa caminhada. A gente já se encontrou aí há vários anos em Brumadinho. E a gente teve bons momentos lá, né? E eu sempre tive boas notícias, né? Tive o prazer de acompanhar você também quando você estava lá com o Caio Nácio, né? Um amigão. Saudoso, né? Caio Nácio. Que Deus, né, cuide muito bem dele onde ele estiver. Porque ele cuidou de nós aqui, muito. Né, Brunão? O Caio, eu não esqueço disso. Quando eu estava em Contagem, por exemplo, ele foi peça, assim, fundamental. Nós levamos o curso de medicina para a PUC Contagem. E sim, graças ao apoio dele, do prefeito e tudo, ele foi muito fundamental. E a gente criou uma relação muito próxima, né? Que Deus o cuide bem dele. Foi uma grande tristeza a partida dele para todos nós. Sim, Brunão. Nós vamos falar aqui sobre a saúde, que você domina assim com maestria, mas primeiramente eu queria que os nossos ouvintes, principalmente da cidade de Sarzedo, que é uma cidade que eu tenho uma admiração muito grande, meu pai, ô Bruno, só um destaque, meu pai mora em Joatuba, é a região metropolitana também, mas para ir para Joatuba, você passa por Sarzedo, a estrada de Sarzedo, tanto tem a placa Sarzedo, vira aqui. E minha mãe toda vez fala, olha, Sarzedo, olha essa cidade de Sarzedo, sempre chama a atenção dela por ser uma cidade bem modelada, olhando, claro, de fora. Eu particularmente não conheço Sarzedo, nunca fui lá, apesar de ser tão perto de Belo Horizonte, mas é uma das cidades, eu tenho até que ir lá, o Brunão, porque eu conheço 327 cidades, eu tenho que colocar mais uma, 328, que é aqui do lado, não faz sentido. E com você lá à frente do Poder Executivo, se Deus quiser e assim for permitido, se for a caminho de Deus, e tenho certeza que seu trabalho será consagrador lá dentro, pelo que você já faz com o povo, me lembro, Bruno, já que você comentou de Contagem, antes de entrar nessa pegada aí da nossa entrevista aqui é diferente de tudo, Bruno. Aqui é como se fosse um bate-papo. Como se você estivesse na mesa da sua casa, ou de um boteco, ou de qualquer lugar que seja. Menos programa, menos protocolo. Aqui não existe protocolo. Aqui você fala o que você quiser. Apesar de ser um programa gravado, ele não tem cortes, ele não tem edição. Eu não aceito cortes no meu programa. Ah, mas se eu falei... Falou, tá falado. Falou, tá falado. Porque eu acho, e você também sempre prevaleceu isso, a transparência. Sim. Você sempre prevaleceu a transparência e você sempre, ô Bruno, isso eu tenho que ser testemunha aqui, antes de começar a entrevista, porque parece que o entrevistado sou eu, mas é ele. O que acontece aqui é que o Bruno, eu tenho que falar isso dele. Uma vez eu cheguei na Secretaria de Contagem, ele era secretário de Contagem, de saúde, do município de Contagem. Eu cheguei lá, ele virou, a preocupação dele me chamou a atenção. Não com projetos, não com isso, mas com o povo.
Ele estava falando assim, não, nós temos que resolver esse problema de fulano, com um povo, com uma pessoa. Veja bem. Um secretário do tamanho dele, do tamanho de Contagem, que é a terceira cidade maior do estado, ele estava preocupado com um cidadão. Preocupado e falando com a secretária, temos que resolver esse problema dele. E falo mais, nem o conhecia. Ele nem conhecia a pessoa. Então isso, dá para ver que o cara tem uma sensibilidade, me desculpa a expressão, do caralho. Sensibilidade, assim, totalmente para servir o povo. Bruno, me conte sua infância, como é que foi os seus passos, que eu sei que você nasceu em Curvelo, mas veio dominar a metropolitana. Você saiu de lá de Curvelo muito cedo, pai de uma menina, é menina, né? Sim. Menina, novinha ainda, casado e formado em enfermagem. Claro, tinha que ser da área da saúde, né? Pela PUC Minas. Passou em um dos primeiros lugares na PUC Minas, na época. Bruno, me conte um pouco da sua infância, eu quero saber. Quer dizer, eu sei, mas o pessoal não sabe. Sim, na verdade, assim, os meus pais, eu tenho muito orgulho de dizer, meus pais moram em Senhora da Glória, é um distrito de Santo Hipólito, Minas Gerais. E a minha criação foi sempre uma criação mesmo de muitos princípios, né? Meus pais, minha mãe era, além de ser professora, né? Ela era também, ajudava meu pai no comércio, aquele comércio mesmo de balcão, né? E existe até hoje, né? Hoje isso é uma distração para os meus pais, sabe? Lá na comunidade. E eu tenho mais 2 irmãos, né? E como várias pessoas do interior de Minas Gerais, você cresce, aprende, segue os princípios da boa família, né? Cristão, católico. E minha mãe era muito de igreja. Eu tive o privilégio da minha mãe ser minha professora. Para mim foi um grande privilégio. Que bacana. Né? Ensinava 2 vezes, né? Em casa e na escola. Eu tinha um desafio, né? Porque eu tinha que tirar a melhor nota. Não era fácil, né? Para mim. Mas foi muito prazeroso. A minha infância foi de muito... Meu pai sempre foi uma pessoa que lutou muito. Meu pai, ele foi calçar primeiro calçado na vida dele com 18 anos de idade. Nossa Senhora. Sofreu muito, sabe? E ele família humilde, conseguiu, né? Assim, não é uma pessoa rica, mas é uma pessoa de classe média. Tudo que ele conquistou foi com muita luta. E ele sempre repassou isso pra gente, sabe? De ter honestidade, de ter trabalho, de ter dedicação, de ter coragem, de correr atrás. Então, eu acho que meu pai me ensinou muito isso. Eu acho que ensinou até muito em relação ao trabalho. Eu acho que até excedeu um pouco. E isso eu carrego um pouco. Eu pego as coisas, enquanto eu não resolvo, eu não fico tranquilo. Já minha mãe, não. Minha mãe já, além de cuidar da parte de carinho, de ser uma grande mãe, minha mãe é uma pessoa extraordinária, onde eu aprendi muito que a gente precisava de estudar, que a gente precisava de ser uma boa pessoa, que a gente precisava de crescer, né? Se eu fosse olhar meu pai, eu estava lá na roça até hoje. Ele queria o quê? A gente próximo dele, e lutando. Meu pai mexe com uma pequena fazenda também. Eu lembro que eu era pequeno, eu ia para a fazenda, eu tinha que trabalhar mais que os empregados da fazenda. Tinha 12 anos, eu tinha que carregar uma lata de 50 litros de leite nas costas para colocar na banca para o caminhão leiteiro passar e pegar, né? Então, assim, tinha que dar garra mesmo, energia. Aí estudei até a 8ª série lá na Glória, né? E aí o 2º grau era em Curvelo. Né? Fui para Curvelo morar com minha avó. A gente tinha uma casa em Curvelo, minha avó ficava com a gente e ela, além de dar todo o apoio para a gente, ficava lá de segunda a sexta. Meu pai, você não pode ficar só estudando em Curvelo, não, você tem que trabalhar. Aí à tarde eu ficava na contabilidade, que era que prestava serviço para ele de graça inicialmente. Depois, com um bom desempenho que eu tinha, eu lembro que o dono da contabilidade ele me dava um cheque todo final do mês, um valor para mim comprar alguma coisa para mim, porque ele reconhecia o meu esforço, minha dedicação. Mas foi muito importante. Então, eu estudava de manhã, trabalhava na contabilidade à tarde, fazia curso de datilografia, né? Naquela época datilografia. Né? A gente tinha que fazer, né? Eu não esqueço disso. Importante para a gente, né? Hoje eu vejo as máquinas paradas, como que as coisas evoluíram, né? E final de semana ia para a roça. Entrava no caminhão leiteiro, em cima das latas, não esqueço disso. Sexta-feira, de tarde, 2 horas da tarde, no ponto de ônibus. Em cima do saco de ração, do saco de milho, ia para a roça. Enquanto eu não ia com meu pai, né? E final de semana eu ajudava meus pais. Eu lembro que o período de férias, os meus colegas falavam assim: uai, Bruno, você viajou nas férias? Eu falei assim: viajei. Fui para a praia
Praia de Monjolos, né? Ia pro Rio Doce, né? Claro. E meu pai, assim, a gente, pra você ver, uma criação muito boa, que eu falo que eu agradeço. Podia assistir televisão de dia, desenho. Eu trabalhava na venda, eu com 6 anos eu já sabia vender na rua, na venda. Fazia entrega com carrinho de mão, não tinha bicicleta naquela época, não tinha as coisas. Então era assim, uma vida assim com muita luta, né? E sempre o quê? Respeitando as pessoas. A gente foi ensinado a chegar na casa das pessoas mais velhas, pedir bênção, respeitar as pessoas, ouvir as pessoas, né? Então isso foi muito importante para a minha maturidade, a minha personalidade. Sim. Mas foi muito bom. Fiquei em Curvelo, estudei até o 2º grau. Segundo grau acabou. Opa, vamos para onde? Vamos para Belo Horizonte, né? Buscar ingressar na faculdade. Meu pai, na época, queria que eu fizesse medicina veterinária para mim cuidar da fazenda. Ou então fizesse direito. Então, eu queria colocar isso na minha cabeça. Mas eu não tinha muita identidade na época. Aí eu falei assim, vou tentar fazer o curso de medicina. Aí tentei medicina no UFMG, não passei. Né? Estudei uma escola de ensino público em Curvelo, na Escola Bolivar de Freitas. Né? Realmente, quando você chega em Belo Horizonte, você comparar o nível de ensino com a capital, com a escola particular, é muito difícil. É muito diferente, né? Claro. Aí eu fiz um supletivo na época do Cromos. Muito bom. Fiz, até hoje existe. Isso, e existe até hoje. E fiz o vestibular, passei na PUC. Falei assim, aí voltei para casa, passei no vestibular em 11º lugar. Aí cheguei lá em casa, orgulhoso, aí meu pai, nossa senhora, e agora como nós vamos pagar? É pesado e tal. E aí meu pai se sacrificou muito, meu pai, minha mãe é professora, e aí eu comecei a fazer o curso. Eu mesmo, desde o 2º período em diante, eu já corri atrás das coisas em Belo Horizonte. Eu panfletava na porta de cursinho, no Elite, no Bernoulli, né? Eu trabalhei fui na porta da Prefeitura de BH, fiz estágio na Prefeitura de BH, na época fazia aquele cadastramento BH Vida. Sim. Né? E fui estagiário. Durante toda a minha faculdade, eu estudava e trabalhava. Fui acadêmico de enfermagem do Mater Dei. Life Center. Aí depois, quando eu formei, eu trabalhei também no Life. Então, assim, a minha vida foi de muita luta, né? Então, eu chegava em casa, eu lembro que um dia eu cheguei lá em casa, eu estava namorando com uma moça que é de Curvelo, morava aqui em Belo Horizonte. Cheguei lá em casa, pai, estava no 7º período. A família da minha namorada me chamou, nós vamos lá para Cabo Frio, para praia. Aí meu pai falou assim comigo, praia? Você não está falando uma coisa dessa comigo, não. A gente aqui no esforço, você caçando praia, você nem informou ainda. Né? Só para você ver como que eram as coisas, né? As coisas. E aí eu falei, nós somos da época da edição, eu costumo dizer que nós somos da edição limitada, Bruno. 80 foram os melhores anos. O Bruno tem 42 anos também, apesar de não parece ser mais novo, mas tem 42 anos. Nasceu na década de 80. Eu costumo dizer que é a década brilhante, é a última década que, vamos dizer assim, que nós fomos analógico e digital ao mesmo tempo. E aí, assim, falei, não, mas você não vai precisar me dar nada, não. Do meu trabalho, eu já tenho dinheiro para ir na praia. Aí a mãe, sempre a mãe, né? Mas, claro. Assim, vai lá, meu filho, curte, conheça, não sei o que e tal. Fui, né? Mas depois meu pai... Foi a primeira vez que eu fui na praia. Nunca tinha ido numa praia na minha vida. Né? Então, assim, a minha vida foi sempre de muita luta, sabe? Formei o curso de enfermagem, eu não lembro, claro, aí começou a surgir o desespero, eu não tenho padrinho. E a maioria das pessoas, meus colegas, já tinham tipo um padrinho, te indiquei ali, você vai trabalhar ali, não sei o quê. Eu mandei meu currículo até para os distritos indígenas do Brasil. Eu lembro que eu já tinha feito um compromisso para ir trabalhar lá em Tefé, Amazonas. Que isso? Eu tinha falado assim, por quê? Eu estava desesperado, eu precisava começar a trabalhar, né? E comecei a rodar a Assembleia Legislativa também, né, entregando o currículo. Sim. E aí comecei minha trajetória em Birité e em Brumadinho, né? Como enfermeiro. Só para você ver, naquela época eu trabalhava durante a semana e o final de semana. Eu trabalhava 96 horas por semana. Só para você ver como que é as coisas. Aí eu falo, inspirado no pai. Precisava de trabalhar para conquistar as coisas. O pai sempre. E aí eu comecei por Ibirité, depois passei em Brumadinho, sempre deixando o mais importante, um legado de conquistas, de avanços, boas amizades. Sim. Né? Eu vou em Brumadinho até hoje, inclusive estive lá
na semana passada e vejo, pessoas param. Nó, que felicidade te ver. Né? Foi um momento muito bom da minha carreira profissional. Sim. E aí fui só crescendo. Aí comecei como enfermeiro de hospital, depois fui coordenador dos postos de saúde de Brumadinho, depois eu fui para ajudar na área técnica da secretaria, aí depois aí envolvi na política, em Brumadinho na época. Eu lembro muito do saudoso Zé Paulo. Zé Paulo, meu amigo. Foi Zé candidato Paulo. A prefeito em Brumadinho. E vereador. E vereador. Mandato lá. E eu não tinha maldade nenhuma com a política. Eu falei assim, vou ajudar ele, não estou preocupado com consequências de nada. E a consequência direta é quando você ajuda quem não ganha, o quê? Você sai Nossa fora, Senhora. né? E eu nunca vivi esse mundo, né? Mas mesmo assim, aí beleza, afastei de Brumadinho, entrei em Betim por currículo. Aí eu trabalhei como enfermeiro na hemodiálise, depois fui diretor do pronto-socorro do Hospital Regional de Betim. Mostrando trabalho, eu virei diretor da rede de urgência de Betim, que foi, né, do hospital, dos Sersans, das UPAs, das maternidades. E aí, nessa época, eu comecei a aproximar do Ministério da Saúde. Na nossa época, a gente foi projeto piloto das portarias do governo federal para o programa de UPA no Brasil, do programa do SAD no Brasil, que é atenção domiciliar. Então, a gente foi cidade polo para escrever portaria do Ministério da Saúde. Nessa época, eu comecei a ter contato, por exemplo, com a Secretaria Estadual de Saúde, criar vínculo, criar liderança, né? E aí, também, durante esse período, eu fui trabalhar em Sarzedo. Isso que eu vou te cortar um pouquinho, só para te perguntar, pegando carona nisso que você está dizendo, da onde vem esse amor seu? Você vai me falar agora aí, eu queria que você também pegasse carona. De onde que vem esse amor seu? Porque o amor por pessoas é igual eu falo, as formaturas que eu mais admiro na face da Terra, a primeira é professor, tá? Porque para mim, todos passam por um professor. Quem não passa por um professor está fadado a ser ignorante pelo resto da vida. Mas a saúde também é o segundo ponto para mim, crucial. Porque sem saúde nós não vivemos. Da onde que vem esse carinho, esse amor que você pegou, essa cidade que você adotou para você conviver, viver o dia a dia de Sarzedo? Me explica isso, porque Sarzedo, por que essa cidade você pegou ela e abraçou e se dedica tanto a Sarzedo 24 horas por dia, que se dormir, seu celular tocar, você atende tudo. Por que esse carinho tão grande por Sarzedo? Porque por gente eu sei que você tem, mas pela a cidade Sarzedo. Eu falo que foi uma cidade que me marcou muito. Primeiro, como eu fui acolhido na cidade. Eu falo que Sarzedo é uma cidade acolhedora, uma cidade de um povo trabalhador, uma cidade de um povo guerreiro, de um povo humilde, mas uma cidade também de muito contraste, sabe, Raul? Quando você vê bairros com muita infraestrutura, você vê bairros, por exemplo, com muitas demandas, né? É uma das cidades que mais cresceu na região metropolitana, desenvolveu, mas eu vejo com os meus próprios olhos, ouvindo as pessoas e andando pela cidade, que a cidade poderia ser muito melhor. E a minha relação com as pessoas, foi lá que eu conheci a minha esposa, foi lá que eu constituí a minha família, foi lá que é uma cidade que eu escolhi morar, viver, né? Então, assim, é onde eu construí minha casa, eu adotei mesmo, assim, e devido à gratidão das pessoas. Sim, eu sou testemunho ocular. Se você for olhar meu celular aqui, eu tenho mais ou menos quase 5 mil contatos da cidade. E assim, contatos onde eu estou lá. Você pode olhar Sarzedo, fulano, bairro tal. Então, assim, eu sei o nome, o bairro. E é onde eu criei uma identidade. E onde eu vi que eu também, o que eu estava fazendo, eu acho que eu nunca fiz nada, Raul, pensando retorno. Eu nunca fiz algo pensando em troca. Eu acho que o que sempre eu carrego. Pode ser a pessoa ali que não gosta de mim, mas se eu puder ser útil para salvar a vida dela, cuidar dela, eu vou esquecer tudo que aconteceu, tá entendendo? E vou fazer. Que eu acho que é isso que Deus e que a fé nos ensina, né? Então foi esse sentimento mesmo de gratidão das pessoas que me fez criar uma identidade com a cidade. E eu falo que não só eu falo que mais de 80% da cidade hoje são pessoas que vieram de fora, né? Sarzedo tem aquela raiz, né? E também as cidades irmãs, Ibirité, Mário Campos, né? Então ali são pessoas, todo mundo tem um vínculo familiar com a região, né? Então eu criei essa identidade com a minha família, da minha esposa,
E é uma cidade que eu abri mão de muitas coisas, que a gente que está na área pública, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, de alguns benefícios, de poder viver de uma forma diferente. E vi com os meus próprios olhos, quando eu trabalhei na saúde, que eu poderia fazer algo pelas pessoas, pelo próximo. Muitas pessoas me perguntam, Bruno, por que você não mora em Belo Horizonte? Né? Ah, Bruno, você trabalha em Mateusino, você vai e volta todo dia. Ah, Bruno, você trabalha na Assembleia, você vai e volta todo dia. Por que isso? Por que você não vem morar? Talvez, Raul, eu poderia ter até mais facilidade em algumas coisas, para minha filha, para minha família. Não, mas eu decidi realmente abraçar a cidade porque eu me sinto útil para a cidade. Né? Então, isso, eu falo que tudo que a gente escolhe tem algo feito por Deus. Claro. Né? E eu acho que foi algo que tocou o meu coração mesmo, a criar essa identidade com a cidade. Tá, mas sobre a gestão, porque veja bem, você vem com uma vitória consagradora na área de saúde. Você vem como secretário de Contagem, inclusive eu gostaria que você falasse um pouco mais no decorrer do programa sobre a sua experiência em Contagem, que é uma cidade grande também, na metropolitana, mas isso nós vamos proceder mais à frente. Você em Sarzedo, você por adotar essa cidade, você tem percebido que algo deve estar errado na gestão, porque você está vindo como candidato a prefeito. É isso, né? Hoje eu sou pré-candidato. Pré-candidato. O que você está vendo ali a gestão? O que tem de bom ali na cidade? Porque nem tudo é só problema, mas também nem tudo é só solução. Então, nós sempre temos que acrescentar alguma coisa. Então, eu gostaria que você falasse um pouco, Bruno, pela sua experiência vasta na saúde, de cuidar de pessoas, porque você realmente cuida das pessoas, por você olhar pela saúde das pessoas. Você é um cara já totalmente consolidado na saúde, teve vários cargos de expressão na área da saúde, todos, até desde o baixo até dos mais alto escalão. Então, eu gostaria que você, sobre não só da saúde, mas um todo, o que você está vendo que tem problemas em Sarzedo e que está te incomodando isso e que você está vindo colocar seu nome à disposição da população de Sarzedo? Primeiro, a gente tem que também reconhecer as coisas boas. Claro. Né? Eu acho que o maior problema hoje dos políticos é quando ele não consegue enxergar aquilo que tem de bom. Né? Quando você vê que o político só fala o que está ruim, tem alguma coisa errada. Aí não é a boa política. E eu adoto a boa política. Primeiro, eu não sou uma pessoa de figura pública que sai falando mal das pessoas. Então, eu tenho que reconhecer, né? Sarzedo completou 28 anos de emancipação e eu falo que lá nunca teve alternância de poder. A gente tem que parabenizar o prefeito atual, que é o Marcelo, que eu tenho muita gratidão. O Marcelo me deu a primeira oportunidade como enfermeiro lá em Sarzedo, na saúde, e depois como secretário municipal de saúde. A portaria de nomeação foi feita por ele. Né? E eu fiquei até o final da gestão dele, mais 4 anos depois. E eu sei reconhecer isso. Isso é muito bonito o que você está falando, porque Sim. a gratidão na política ou em qualquer lugar, se ela não estiver presente, a pessoa que não tem gratidão, ela está fadada ao fracasso. Com Parabéns, Com certeza. Brunão. E aí eu falo para você o seguinte, a gente tem que parabenizar porque o Marcelo está na gestão há 6 mandatos. A cidade teve até hoje 7 mandatos após a emancipação. Ele vai completar agora 6 mandatos, agora 31 de dezembro. Ele foi 2 mandatos de vice-prefeito, 4 mandatos de prefeito. Então, o mesmo grupo político foi gestor da cidade. Né? Então, assim, tem que parabenizar, a cidade cresceu, desenvolveu. Se você for olhar a história, Sarzedo não tinha asfalto, Sarzedo não tinha escola, Sarzedo não tinha posto de saúde. E quem que fez tudo isso? Foi eles, porque foi só eles que tiveram a oportunidade de estar à frente do poder. Claro. Né? Então a gente tem que, até na época da eleição, começa a falar assim, mas Sarzedo quem fez tudo foi a família Pinheiro. Mas foi só eles que tiveram lá. Primeiro, não fizeram de graça, eles receberam por isso. Eles são servidores públicos. Né? Mas a gente tem que parabenizar. É muito difícil você ver uma pessoa 6 mandatos na prefeitura, né? 2 de vice-prefeito e 4 de prefeito. A cidade cresceu, desenvolveu, muitas coisas melhorou? Sim, e a gente tem que reconhecer. Mas é a hora, Raul, da gente pegar isso, né? Aquilo que está bom, a gente tem que dar sequência. A gente não pode mudar. A gente tem que tentar o quê? Melhorar. Agora, tem muitas coisas
que não vai bem, que a gente tem que o quê? Trazer novas ideias, novos projetos. E eu vejo que uma cidade que fica muito tempo no poder, um grupo político, ele acomoda, né? E a gente precisa, no futuro breve, de realmente pensar numa gestão mais aberta, uma prefeitura aberta, um governo participativo, onde todas as pessoas da cidade serão prefeitos. Prefeito não é só um, não. É eu, é o vice, é todo mundo. As pessoas têm que sentir o quê? Pertencimento da cidade. Claro. As pessoas poderem escolher. A gente chegar realmente numa região, lá no bairro Brasília, que é o maior bairro hoje da cidade, e olhar no olho das pessoas e falar assim, gente, qual que é o maior problema aqui hoje? Né? E como que nós vamos fazer para melhorar isso e apresentar realmente o quê? Propostas que vai de encontro ao anseio das pessoas, né? E quando o governo fica muito tempo no poder também, muitas pessoas acomodam, já acham que a prefeitura é deles. O que eu mais escuto na cidade hoje, é as pessoas falando, gente, a cidade precisa de mais oportunidade para as pessoas. Parece que a prefeitura passa anos, passa gestão, é o mesmo grupo no poder, a mesma panela, né? E é só se você for olhar hoje, eu estava olhando esses dias, 100 e poucas pessoas na cidade têm gratificações, né? Então, assim, somente aquelas pessoas têm gratificações, recebem um valor a mais todo mês, enquanto várias pessoas que dedicam, servidores efetivos que dedicam, que lutam, que com todo o amor pela cidade, nunca são valorizados. Enquanto tem alguns que, por exemplo, nem faz por onde merecer aquela gratificação, né? Então, assim, eu acho que é realmente um novo ciclo, né? Eu falo que eu sou pré-candidato a prefeito de Sarzedo hoje para fazer o quê? Uma gestão mais inovadora, mais moderna, um prefeito presente, um prefeito de portas abertas para a população. Ninguém vai precisar de ir na casa da minha sogra, na porta da minha casa para me procurar, não, que as pessoas vão me encontrar, né? E o vice-prefeito, que for também escolhido, ele vai ser prefeito também da cidade. A gente tem que parar com essa questão, o prefeito, não sei o quê. Não. As pessoas têm que ter o quê? Respostas e rápidas, né? Dá para fazer? Dá. Não dá para fazer? Não tem jeito, né? A gente não tem que empurrar as pessoas com a barriga. Eu acho que a nova política hoje exige das pessoas compromisso, né? E eu sempre fui, em toda a minha trajetória, uma pessoa muito dedicada, de muita luta, de garra, de muita visão, né? E serei, né, se for uma escolha das pessoas e abençoado por Deus, eu vou ser um prefeito muito bem articulado. A gente precisa de buscar, assim, uma boa articulação em Brasília, no Estado, com os deputados, né, com os prefeitos da região, né? Nós temos muitas coisas acontecendo hoje na região de Sarzedo que eu vejo hoje o governo de olhos fechados. Nós estamos tendo aqui agora o aeroporto de Betim, de cargas, que vai trazer uma grande transformação. Depois da Fiat, eu falo que vai ser a maior transformação da região, é o aeroporto de cargas em Betim, que impacta em Sarzedo, que está do lado, que influencia muito. Você tem hoje a ampliação da Regap, a refinaria Gabriel Passo, né? No futuro breve, nós vamos ter aqui o metrô do Barreiro, né? Que a gente tem que lutar para que ele chegue no Tirol e chegue mais próximo também, não adianta só chegar no Barreiro. Você tem aí o Rodoanel Metropolitano, que é um problema, uma hora vai sair, mas, né, que beneficiará muita região. Você tem expansão do gasoduto hoje da Gasmig. Então, assim, tem várias coisas acontecendo. Tem um novo distrito industrial em Brumadinho, que está sendo feito agora com recursos da Vale, que vai impactar na região. Então, eu falo, hoje, um novo gestor da cidade, ele precisa o quê? Ter conhecimento, ter visão, precisa ter articulação e precisa ser o quê? Prefeito presente. Eu falo que todo mundo que fica muito tempo no poder é a mesma coisa de time de futebol, né, Raul? Claro. Você vê, por exemplo, o Cruzeiro agora. Estava com o Ronaldo. Fenômeno, né? Claro. Todo mundo esperava que o Cruzeiro era o quê? E já ia bombar de vez. Não é assim as coisas. Muitas vezes você tem que trocar as peças, né? Mesma coisa quando você está no canal de televisão. Tá cansado da Globo? Muda para Record. Você tem que ter opção. Claro. Né? E nada contra. Eu não tenho nada contra os Pinheiro, contra o Marcelo. Eu tenho gratidão a eles. O Toninho, quando eu estive em Contagem, foi um grande parceiro na saúde, deputado federal. Não tenho nada. Já ajudei eles. Já pedi voto para eles no passado. Pegando carona nisso aí, você tem o nome Bruno Diniz Pinto. Esse Diniz vem deles? Você é parente deles ou não tem nada a ver? Isso aí o pessoal fala por falar. Muitas pessoas, Raul, acham que eu sou até parente mesmo. As pessoas perguntam, o Bruno é parente dos Pinheiro. Não tem nada a ver, não tem ligação. Tenho o meu respeito a eles.
Como eu acho, né, a gente não pode achar que eles são maiores que os outros deputados. Nós temos em Minas mais de 70 deputados, né? E temos pessoas também com forças políticas igual a eles. Então, assim, são pessoas que têm a minha admiração, o meu respeito, mas não sou parente, né? O meu Diniz é lá de Curvelo, né? Tem alguns parentes em Contagem, Esmeraldas, né? A família Diniz é muito grande. E é muito próxima à família Diniz, que era o Fernando Diniz, Aquiles Diniz, né? Que também teve vários empreendimentos aqui em Belo Horizonte, em Contagem, já participaram da política também. Tem a minha ligação à minha família, né? Eu falo que até hoje as pessoas perguntam: Bruno, o que você é do Diniz? Não sou nada, porque o Diniz é Diniz com S. E o Bruno é Diniz com Z. Né? Mas muitas pessoas confundem isso mesmo. Não, tá vendo, gente? Fica claro aí que ele não é parente dos Diniz. Apesar, igual ele está falando, de ter um respeito, como eles têm também por ele, mas ele não é parente. Ô, Bruno, eu estou escutando aqui você falando aí. Você foi secretário municipal, além de vários cargos de diretores que você ocupou na saúde, você foi secretário municipal, primeiramente Sarzedo, depois de Contagem e depois, ultimamente, agora de Mateus Lemes. São cidades completamente assim, um pouco diferente, apesar de estar na metropolitana. Eu costumo dizer, gente, que o Bruno, quando nós estamos almoçando, ele poderia ser o secretário municipal da região metropolitana. Porque, de saúde, claro, ele entende tanto de saúde, esse homem vive 24 horas pensando em saúde. Que saúde, o SUS poderia melhorar, o SUS... Aí a gente tem horas que fala: Bruno, peraí, vamos falar um pouco mais de outros assuntos. Não, mas é porque saúde é crucial na vida de qualquer um. E ele tem razão. Bruno, em Contagem, você foi secretário lá, acompanhei sua gestão lá, tá? Foi uma gestão, assim, brilhante, mas como nem tudo é só confetes e serpentinas, eu lembro que teve um problema lá, no qual eu fiquei muito chateado e nunca duvidei da sua capacitação de provar a sua honestidade. Tanto que está aí. Acho que você deve estar muito feliz aí, que a Polícia Federal provou que não tinha nenhum envolvimento com você. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa confusão que deu em Contagem, porque isso é muito importante. Esclarecer para as pessoas, te dar a oportunidade de falar, porque o pessoal gosta muito de falar mal, sabe, Bruno? Falar mal tem uns 300 pessoas. Agora, falar bem, são poucas pessoas e falam com vergonha. Não é bem assim, você entendeu? Então, nós vivemos muito isso na política. Então, eu gostaria que você esclarecesse isso, que isso é um ponto crucial na sua vida. E parabenizo por a sua inocência, você deve estar muito feliz com isso, a tranquilidade, que eu nunca tive dúvidas, a verdade sempre vai prevalecer. Eu costumo dizer igual o nosso saudoso não, saudoso porque eu estou com saudade dele, mas ele está vivo ainda, nosso querido Nácio Rodrigues, a verdade não é filha da pressa. Então, falei um pouco sobre a sua gestão em Contagem, que foi brilhante, mas que teve esse impasse, esse obstáculo aí. Sim. E que, graças a Deus, foi bem resolvido, porque eu sei de sua boa índole. Sim. Eu falo, Raul, que a política tem esse lado crucial, né? E eu falo, por todos os cargos que eu passei, eu sempre entrei buscando fazer o melhor. Sim. Né? O melhor e aquilo que realmente vai impactar na vida das pessoas, né? Para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu falo que não só em Contagem, em Sarzedo também. Fiz uma gestão em Sarzedo que é reconhecida pela cidade. As pessoas sabem o melhor momento da saúde. Quando eu assumi a saúde de Sarzedo, era um caos. A saúde estava no buraco. E hoje a saúde é reconhecida, né, na cidade. Mas durante a minha passagem, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Claro. Né? Da mesma forma em Contagem. Quando eu cheguei em Contagem e assumi o cargo de secretário, eu tinha uma visão de Contagem na saúde diferente. Cheguei lá, não, vou chegar em Contagem, tem estruturas, funciona, não sei o quê. Raul, quando eu pisei na secretaria e comecei a andar a rede, primeiro, a saúde não tinha nada informatizado. Nossa. Você já imaginou um hospital? Uma cidade do tamanho de Contagem. Uma maternidade. Nossa. Os postos de saúde, sem especialidades médicas. Não tinha um ponto biométrico.
Não tinha nada informatizado, tudo no papel. Tudo no papel. Várias denúncias de médicos fantasmas. O cara trabalhava em 5 lugares, mas ele estava lá cumprindo a carga horária, eu não sei como, mas nunca estava presente. Não tinha controle de nada. Você já imaginou insumo, medicamento, tudo. Né? E eu vivi em Contagem um momento muito bom, eu falo para vocês, eu cheguei lá, a prioridade número 1 nossa. Existia lá na cidade um centro materno-infantil, que era histórico. Desde a época da Marília, no primeiro mandato dela, começou a construção da maternidade, mas não acabou, não sei o quê. Eu lembro que o prefeito Alex ele falou assim, Bruno, nós precisamos de entregar o centro materno-infantil funcionando 100%. Eu lembro que antes da eleição de Contagem, durante a eleição, o governo anterior ele entregou só o bloco cirúrgico, o centro obstétrico, mas o resto em cima não entregou nada. Pediatria, UTI neonatal, UCI neonatal, UTI materno-infantil, nada. Os leitos de enfermaria, os leitos canguru, nada. Né? O prefeito Bruno, nós temos que entregar, e essa é a missão número 1. Primeiro ano de governo, nós entregamos 100% do centro materno-infantil de Contagem, que é responsável da gestão da assistência materno-infantil da região toda, que é Contagem, Sarzedo e Ibirité. Então, os partos de alto risco e tudo. Você não sabe assim, a minha alegria. Eu lembro que estava lá, inclusive os Pinheiros estavam presentes no dia da inauguração, convidei eles, fizeram presente, Toninho fez discurso, né? Ajudou também no processo. Nós entregamos que teve o quê? Eu falo para vocês que hoje a mortalidade infantil, a mortalidade materno neonatal da região despencou. Por quê? As pessoas passaram a ter acesso à assistência materna, partos e assistência infantil e neonatal, que não existia. Você tem noção, Contagem, Sarzedo, Ibirité mandava as crianças de alto risco ia lá para Sofia Feldman, e Potaviano Neves, Santa Casa, ganhar uma criança, né? E a gente resolveu esse problema. Além disso, nós iniciamos o quê? A informatização de toda a saúde de Contagem. Além disso, nós entregamos o maior centro cirúrgico ortopédico da região metropolitana. Eu fiz no Hospital de Contagem, além de entregar, né? Eu lembro que no primeiro ano nós assumimos o hospital com 100 e poucos leitos funcionando. Nós dobramos o número de leitos em 1 ano e meio. Então, isso, aí começou a aumentar a cirurgia eletiva, começamos a zerar as filas, exames, né? O maior centro, 7 salas cirúrgicas. Encaminhar, né? 7 salas cirúrgicas no hospital. Nós já estávamos fazendo tratativas para trazer a oncologia para a região de Contagem. Sim. Né? Nós já estávamos, inclusive, com Caio Nácio. Sim. Né? Faculdade de Medicina. Então, assim... E eu falo que tudo na vida, Raul, a gente aprende. Eu estava num momento muito bom, sabe? Assim, muito feliz. Feliz por entregar. De saber o que eu estava fazendo, estava melhorando a vida das pessoas. Mas aí eu comecei a ver o outro lado ruim da política. Que é quando você começa a aparecer, quando você começa a entregar, muitas das vezes você incomoda, né, a parte ruim da política. Sim. Né? E quem incomoda, começa essas coisas. Aí começou, né, as falsas acusações, fake news, né? Por quê? Quando você começa a organizar as coisas, você também atrapalha interesses próprios das pessoas, né? Isso que aconteceu em Contagem. E armaram uma situação para tentar me prejudicar, porque a saúde estava indo e estava se organizando. E tudo que você começa a se organizar e controlar melhor, você incomoda quem tem interesse. Claro. Né? Então, foi isso que aconteceu. Né? E, na época, eu afastei, eu mesmo, conversando com o prefeito, eu prefiro afastar. Eu lembro, né, que o prefeito não queria te afastar. Você falou, não, eu quero me afastar. Eu quero afastar porque, naquela época, Raul, a minha mãe tinha acabado de ter um derrame. Sim. A minha mãe luta contra o câncer desde 1999. E isso me abalou muito psicologicamente, porque assim, eu não consegui... Gente, Deus não é injusto com as pessoas. Imagina um momento que eu estou melhor na minha carreira profissional, participando do CONASEM, do Ministério da Saúde, do Estado, como, né, as pessoas reconhecendo o trabalho nosso, tudo isso acontecer, isso não é justo. Então, assim, aquilo ali me abalou. Eu falei assim, prefeito, eu preciso me afastar. Eu não consigo, psicologicamente agora, lidar com essa situação.
né? Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, afastei, esclareci, colaborei com todos os esclarecimentos. Sim. Foi aberto inquérito no Tribunal de Contas do Estado, foi aberto no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, na Polícia Federal, todos arquivados. Todos arquivados. Fizeram isso também comigo em Sarzedo, porque viram que eu estava crescendo, né, politicamente. E até esse momento, Raul, eu nunca tinha pensado em ser candidato em Sarzedo. Nunca pensei. Eu estava em Contagem, eu queria seguir minha carreira profissional na saúde. Nunca pensei em sair candidato a prefeito. E ao sair de Contagem, né, eu estava fazendo também um mestrado na época, eu precisava de dedicar o mestrado também. E aí a política de Sarzedo, a política da família, começaram o quê? Panfletos apócrifos, rodaram na cidade, falando que eu tinha desviado milhões, que eu tinha roubado, que eu era um criminoso, que eu era um ladrão, né? E só que tem um outro lado também, que à mesma hora quando você fala mal das pessoas, você levanta a pessoa também. Eu me tornei conhecido. Claro. Né? Mas graças a Deus, eu falo para vocês, isso me abalou muito, a minha família sofreu muito, meus pais, os meus irmãos, a minha família, minha esposa, né? Mas durante isso veio a minha filha que nasceu, isso ocupou tudo isso. Eu nunca tive dúvida da minha consciência limpa, né? E graças a Deus hoje, nunca fui, Raul, 19 anos de vida pública, 19 anos, nunca fui multado por nada, nunca respondi um processo judicial, nunca fui condenado por nada. A minha ficha é o quê? Eu acho que é a mais limpa de Sarzedo. É difícil, que a gente está na vida pública, isso é propício. Claro. Né? Qualquer um pode ir no Ministério Público, prestar fazer uma denúncia, claro. Né? E assim, mas eu fiquei muito triste de ver como que as pessoas são capazes de tentar destruir a reputação das pessoas a qualquer preço. Durante a minha eleição em Sarzedo, eles usaram muito isso, me atacaram muito, sabe? De forma muito desleal, contrataram jornalistas, contrataram pessoas de Contagem para falar mal de mim, mas Deus me deu força, me deu sabedoria, né? E eu falo para vocês, eu me sinto muito mais forte para enfrentar isso. E entendi, bem claro, Raul, quem está na vida política, ele não tem que ter medo disso. Claro. Né? E eu falo para as pessoas de Sarzedo que estão me assistindo, para todos os meus amigos, né, que eu nunca tive tão tranquilo em relação a essas coisas e tão preparado para enfrentar qualquer coisa em relação a isso. Mas eu sou ficha limpa. Sou uma das pessoas mais ficha limpa da cidade e não tenho dúvida. Mas tenho muito orgulho do que eu fiz em Contagem. Fiz muita coisa boa, né? E carreguei de lá muitas amizades. O que a gente fica triste é aquilo que você falou. Quando aconteceu tudo isso, algumas pessoas até próximas de mim afastaram de mim. Claro. Né? Pessoas que eu tinha consideração, as pessoas, o que elas fizeram? Mandaram mensagem: nossa, Bruno, estou muito decepcionado com você. Isso machuca a gente, sabe, Raul? Porque não quer saber primeiro a sua versão, né? O que eu falo para você, quem é amigo de verdade de você, primeira coisa que ele vai fazer, Raul, é te ligar: amigo, o que está acontecendo? Claro. Quero entender, até para mim poder posicionar. Até para ele acusar ou te inocentar na mente dele, Mas eu pude também, durante isso, conhecer realmente as pessoas que eu posso contar. Né? E eu recebi muita força, muita energia positiva, inclusive da população de Sarzedo, as pessoas que me conhecem. Quem me conhece nunca teve dúvida disso. E as pessoas que hoje em Sarzedo não me conhecem, que acreditaram nisso, eu sinto muito aliviado de dizer, muito feliz. Gente, nunca existiu nada, tudo foi aprovado e eu tenho aqui muita tranquilidade de poder hoje conversar com elas, olhar nos olhos delas e falar: sabe por que tudo isso aconteceu? Ninguém joga pedra em árvore que não tem fruto. Claro. Ninguém bate em quem brilha, né? E é porque eu brilho, porque realmente eu incomodo. Por que eu incomodo? É porque realmente eu sou uma ameaça ao sistema, ao grupo político que está há muito tempo no poder. E as pessoas sabem que a única pessoa que hoje está preparada, que tem capacidade para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu quero cuidar das pessoas. Eu quero cuidar de gente. E isso não só a enfermagem me deu. Isso é um dom de vida, né? Eu quero fazer o melhor pela cidade de Sarzedo. É isso que eu ia falar, porque se você já vem da área da saúde, você tem cuidado de pessoas que você é igual àquela oração, eu costumo dizer, do São Francisco.
cuidar de quem sem saber quem é e sem saber... Foi a história que eu contei aqui no início do programa. Você nunca quis ser prefeito, nunca quis, mas sempre cuidou do próximo. Sim. Olha que coisa bacana. E aí eu pude perceber, né, vendo esse lado cruel da política, assim, gente, imagina se eu não fui prefeito, mas se eu realmente já incomodei tudo isso acontecer, eu comecei a enxergar as coisas, né? Você quer saber de uma coisa? Eu vou ser pré-candidato a prefeito em Sarzedo. E fui pré-candidato em Sarzedo em 2020. Tem muita felicidade. Você já imaginou, Raul? Mais de 6 mil pessoas ir lá na urna, votar em você. Confiar no seu Confiar no meu nome. Saber quem você é. Mesmo, primeiro, vai completar agora mais de quase 15 anos, né? mais de 10 anos que eu já moro na cidade, que eu tenho um vínculo com a cidade, que eu conheço as pessoas por nome, e as pessoas ir lá depositar um voto de confiança, mesmo as pessoas que não me conheciam, Sim. E aquele fake news, aquele tentando me sangrar, as pessoas foram lá, em plena pandemia, que você sabe que a pandemia favoreceu muito quem estava no poder, né? Para mim foi péssimo, na cidade. Mas assim, eu tenho muita felicidade, né? E por tudo isso. E esses documentos que você trouxe aí, o prefeito, se assim posso te chamar também, se Deus quiser, né? E o povo votar, você irá trabalhar para o Sarzedo, né? Só para deixar bem claro, Raul, isso aqui é uma certidão de antecedentes criminais da Polícia Federal. Nada consta. Certidão negativa do Tribunal de Justiça de primeira e segunda instância. Tá vendo, gente? Né? Ele mata a cobra e mostra o pau, tá vendo? Os processos de inquéritos que foram abertos em Contagem, todos arquivados. O processo que em Sarzedo eles tiveram a cara de pau, né? O governo, que eu fiz parte, eu fico triste, sabe? Porque assim, a gente era amigo, a gente abraçava. Eu tenho gratidão. Claro, mas eles me devem. Estão sabendo reconhecer. Assim, você já pensou, Raul, como que uma pessoa que era o melhor secretário de saúde da cidade deles, a partir do momento que eu decido seguir caminhada própria, eu não presto? Não, ele fez uma transformação na cidade. Eles não têm humildade de fazer igual eu faço. Claro. O Marcelo é um grande prefeito, foi um bom prefeito. Claro. Né? Eles tiveram a coragem de abrir uma CPI na Câmara e mandar abrir um inquérito do Ministério Público Federal na Polícia Federal. Saiu a publicação esse ano agora, recente, arquivado o processo, né? Então, assim, onde... satisfação, né? Então, para mim... de ver isso aí, né? Eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, eu falo. Isso me dá, mas sabe o que é? Mais coragem. E eu falo para você, Raul, eu nunca me preparei tanto para ser pré-candidato a prefeito, como fui em 2020, mais agora. Em todas as áreas. Saúde é o meu foco. Saúde você domina. Planejamento, desenvolvimento urbano, emprego, área social, infraestrutura, né? Hoje, se você perguntar de Sarzedo, hoje, qualquer coisa da cidade, eu estudei. E eu falo para vocês, eu tenho andado, né? Eu trabalho hoje com o deputado estadual João Vitor Xavier, né? Que é o meu deputado estadual da cidade. Peraí, só te interrompendo, um abraço, viu, deputado João Vitor? E você está me devendo de vir aqui ao meu programa, viu, deputado João? Nós já conversamos sobre isso, viu? João Vitor é uma maravilha de pessoa. E assim, cara que eu tenho carreira promissora aí. E eu tenho percorrido o estado de Minas Gerais, fora do estado de Minas Gerais. Eu tenho hoje em mente, né? E durante a campanha eu vou falar disso, porque senão eu falo agora, eles vão lá, já cria iniciativa, claro, né? Claro. Então, assim, eu tenho várias ideias, novas ideias, vários projetos, vários programas em todas as áreas da cidade, inclusive para o servidor público, que é uma categoria abandonada, principalmente os efetivos da cidade, que eles vão ver com os próprios olhos que a população sarzedense terá a oportunidade realmente de consagrar uma nova história para a cidade. E tendo sempre em mente, aquilo que está bom, nós vamos continuar melhorando. Aquilo que não está legal, nós vamos corrigir. Mas eu só digo para a população de Sarzedo, Sarzedo vai ser uma cidade para todos, onde todos serão prefeitos da cidade. Não é só eu, o vice-prefeito, não. Toda a população, né? E chega só de uma panela. A gente tem que procurar transparência, a gente tem que trabalhar
com respeito ao recurso público. Eu fico muito vendo eles falar que respeita o recurso público, mas você já viu respeitar o recurso público? Começa uma obra 4, 5 anos atrás e termina agora? Não. Sarzedo hoje só funciona de 4 em 4 anos. Aí não. Né? Aí não Eu digo para todos com muita tranquilidade, Sarzedo vai funcionar todos os anos de governo. Não é só no ano da eleição que as coisas têm que acontecer, não. Está errado. Né? Parece até engraçado, chega na época de eleição, as coisas começam a acontecer de verdade na cidade, fica 4 anos parado, aí começa a aparecer. E parecendo que foi uma luta, né? Tudo isso. Mas, assim, estou muito tranquilo em relação a tudo isso e muito preparado, sabe, Raul, para enfrentar essa caminhada agora. Não tenho dúvida disso. Agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta, assim, mais jogada ao âmbito nacional, claro que inclui Sarzedo. Essa polarização que está existindo no Brasil, esquerda, direita, Lula e Bolsonaro. O que você me diz disso, ô Brunão? O que você acha disso? Você acha que isso é bom? Você acha que isso é ruim? Você acha que isso aí precisa ou não precisa? O que você me diz disso aí? Dentro de Sarzedo até, sim. Porque deve ter polarização lá, com certeza, é generalizado. Eu falo que no debate municipal a gente tem que afastar dessa polarização. Acho que está em mente agora, que vai estar à tona agora a discussão é o quê? É a cidade. Então nós temos que pensar o quê? Opa, a Sarzedo de hoje, como que nós queremos projetar Sarzedo para os próximos 4 anos? Né? E nós precisamos pensar o quê? Nas pessoas. A gente não pode pensar só em política. Então, por exemplo, eu acho que essa polarização faz muito mal, né, para a população. Quem mais sai prejudicado com isso são as pessoas. Ah, que fulano foi melhor, que fulano não sei o que melhor. Isso não leva ninguém para um caminho. Né? Então, a gente tem que largar um pouco essa questão da polarização. Durante a minha caminhada na cidade, as pessoas me perguntam, eu falo, gente, nós temos que pensar agora Sarzedo. O que interessa é o que vai ser melhor para você. Você quer o quê? Mais oportunidade de emprego na cidade? Ah, você quer o quê? Renda? Você quer o quê? Uma cidade com melhor qualidade de vida? Ah, você quer uma cidade com mais espaços de lazer para suas crianças, para os adolescentes? Ah, o que seu adolescente tem para fazer na cidade hoje? Ah, você quer mais profissionalização para conseguir um bom emprego? Né? Nós queremos o quê? Melhorar o transporte de vez para as pessoas que precisam trabalhar e estudar fora. Né? Não adianta só o passe livre, que só resolve para quem mora na cidade, mas quem vai trabalhar e estudar fora está sofrendo do mesmo jeito. Né? Então a gente tem que agora focar o quê? Em discutir os problemas da cidade. Se você pegar a Sarzedo hoje, a saúde, por exemplo, a saúde melhorou muito na atenção básica. Mas o que adianta você sair do posto bem atendido, com vacina em dia, mas dali para frente, na área especializada, as coisas não avançam? Não adianta. Ah, não sai o retorno, não sai o exame, não sai a marcação, não sai o especialista, não resolve. Não sai a cirurgia. Né? Então, a gente tem que fugir um pouco desse debate. Eu acho que isso faz muito mal, essa polarização. Eu acho que isso não une o Brasil, isso divide o Brasil. Né? E a gente jamais pode dividir uma cidade também dessa forma. O foco agora é o quê? Discutir Sarzedo. Nós não vamos discutir temas, né, que fazem parte de discussão nacional. Claro. O aborto, da prisão de menor. Claro. Isso não é tema para a gente discutir na cidade. Nós vamos discutir o quê? Realmente oportunidade, qualificação, inclusão, acessibilidade, a inclusão social, saúde, qualidade, educação, escola mais municipalista. Isso, né? Então nós temos que discutir e defender o interesse das pessoas. Ótimo. Agora, eu queria também te fazer uma pergunta antes da gente entrar, porque nós temos um quadro aqui que é a rapidinha, que é aquele bate-bola, né? Eu falo uma pergunta e você responde com uma fala ou uma frase. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar, que você trabalhou lá com a vice-prefeita, se eu não me engano. Sim. Você trabalhou com ela também na área da saúde, né? O que você tem a me dizer desse... Hoje ela é vice-prefeita, correto? Sim. A Ritinha, não é isso? Ela é a vice-prefeita. O que você tem a me dizer dela? Como é que foi o seu trabalho com ela? Como que vocês se lidavam? Porque, para mim, vocês eram muito amigos, né? Era essa visão que eu tinha. E hoje, como é que está essa questão aí de você estar indo para uma disputa, uma pré-candidatura? Como é que está isso? Eu falo que... Futuro prefeito, vamos falar assim, posso falar. Eu falo que a Rita foi uma grande companheira durante todo o tempo e trajetória que eu passei na saúde de Sarzedo.
E juntos, não só ela, várias outras pessoas, ninguém faz nada sozinho, né? Claro. A gente lidera um processo. E ela me ajudou muito durante... Eu falo que, se você for lá, quando eu assumi a saúde da cidade, não tinha UPA na cidade. A UPA virou realidade. Tinha um hospital filantrópico fechado, que o atual prefeito, né, era uma fundação filantrópica. Ele, por falta de apoio, o hospital fechou. É um hospital que tem uma história brilhante com a cidade, que é o Hospital Frankland, que fazia todos os partos da região, cirurgias, internação, atendia não só Sarzedo, toda a região ali da micro-região de Betim. Aí eu pergunto, qual o hospital filantrópico do Brasil que não tem dívida? Todos têm, né? Mas e foi muito triste para a cidade perder um hospital. E abriu o quê? Uma policlínica que virou UPA. A UPA foi o SAMU na cidade, foi durante minha gestão. Você pega o Centro de Especialidades Odontológicas na cidade durante minha gestão, as academias ao ar livre durante minha gestão, o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial Adulto e Infantil durante minha gestão, né? Novos pós-saúde, eu fiz um desenho, Raul, que até hoje eles estão entregando, que é o quê? Levar a unidade básica de saúde até próximo das pessoas. Eu lembro que eu deixei um desenho, o rearranjo, e já pensando no novo modelo de atenção básica. Eu levei, posto de saúde do Santa Rosa, posto de saúde do Antônio Afonso, posto de saúde do Santo Antônio, posto de saúde do Planalto, posto de saúde do Serra Azul, a reforma de todos os postos de saúde da cidade, saúde bucal em todos os postos da cidade, laboratório de prótese dentária, né? Se eu for ficar falando aqui, várias especialidades que não tinham na cidade começaram a ter. Nós vamos ter que fazer outro programa, porque eu vou te falar. Então, esse homem vive saúde 24 horas por dia. Informatização da saúde, zeramos a fila. Eu lembro, Raul, quando eu assumi a cidade, tinha 2.000 cirurgias na fila. Você começava a ligar para as pessoas assim, eu não preciso mais não, já fiz particular. Eu estou esperando há 6, 7 anos. Infelizmente ele morreu. Isso é triste para a gente, né? Para a gestão. E eu deixei uma saúde de qualidade, reconhecida estadualmente e nacionalmente, né? Desde a minha época, Sarzedo começou a destacar na saúde bucal, na farmácia de todos, na vacinação, em todos os programas. Mas precisava avançar mais, né? Então, assim, a gente deixou preparado para avançar mais. E a Rita foi uma grande parceira, né? Depois disso, eu falo que é a crueldade da política. Ela, por exemplo, é uma pessoa que afastou de mim por questão política, porque a partir do momento que eu decidi seguir um caminho político diferente, né? Isso existe muito em Sarzedo, sabe, Raul, ainda? As pessoas que trabalham dentro da prefeitura, elas são proibidas de conversar com a gente. Isso é muito triste, é um coronelismo, é uma política antiga. E eu nunca deixei de conversar com ninguém. Eu falo que jamais isso pode acontecer. As pessoas têm que sentir liberdade, né? Eu chego nos eventos, eu encontro o Marcelo, eu chego... Oi, Marcelo, tá tudo bem? Pergunta da mãe dele, como é que tá a família. As pessoas acham isso um absurdo. Gente, uma coisa é eu ser o personagem político. A minha vida pessoal, ninguém pode ser inimigo de ninguém, não, né? E jamais, dando exemplo, tem eleição esse ano, foi uma escolha da população, eu jamais vou prejudicar o Marcelo por algo. Tá entendendo? Jamais. Claro. A gente tem que respeitar a pessoa. Claro. Né? E a gente vai buscar o quê? Dar sequência no que estava bom. Vocês não são inimigos, são adversários. Como dizia o Hélio Garcia, quem briga são as ideias e não os homens. Sim, né? Mas isso ainda predomina muito. Fico muito triste de a gente ter afastado, a gente encontra, só cumprimenta, atualmente. Depois disso, ela foi vice-prefeita, né? Eu falo que a vice-prefeita ela precisa ser prefeito na cidade, não só vice-prefeito. Claro. Né? Eu não quero ter um vice apagado. Claro. Quero ter um vice que realmente... Ativo. Não apático. Se eu não estou, ele vai resolver. Lógico. Né? Fico triste durante toda essa trajetória ela não ter tido esse papel. Está tendo agora porque talvez, eu acho, pelo que eu estou vendo, ela é a escolha de dar sequência. Né? E pelo que eu percebo, a gente precisa na cidade de prefeito realmente que tenha a rédea. Claro. Né? E não uma pessoa mandada e governada por trás. Nós temos várias pessoas que aconteceram isso na política que não deu certo. Né? Então é só isso que eu tenho de observação. Mas não tem nada contra a pessoa dela. Me ajudou muito. Eu tenho muita gratidão não só a ela, mas a todos os servidores da saúde que acreditaram e me abraçaram.
Eu gostaria de parabenizar mais uma vez e te agradecer pela sua presença aqui no programa e você deixando muito claro sobre a vida em Sarzedo e seus passos dentro da cidade, sua história tão bonita dentro da cidade, na área da saúde, da sua dedicação. Gostaria de parabenizar mais uma vez que você é um grande condutor da saúde em qualquer lugar que você está, e a saúde é tudo. Saúde, sem saúde você não vive, você não chega a nenhum lugar, você não tem nem felicidade para tomar um banho, para... Gente, é porque nós não percebemos, mas a saúde, ela é crucial em tudo. Aí no dia a dia, talvez, nós não damos valor a uma coisa, um ar que respiramos. Você entende, ô Bruno? E a saúde, ela tem que estar dentro de qualquer contextualização. Você está de parabéns. Eu não tenho dúvida que a sua passagem e sabedoria com a sua incrementação que você tem na saúde, a sua experiência, vasta experiência, se você chega a ser prefeito, será um prefeito de tirar o chapéu. A sua eleição, torço pessoalmente aqui, que seja consagradora. Que você seja um grande prefeito lá, como você foi um grande secretário que eu costumo dizer, da região metropolitana de Belo Horizonte. E vamos entrar no quadro da Rapidinha aqui e depois, mas antes de entrar, para a gente já finalizar com o quadro da Rapidinha, eu gostaria que você falasse para os seus eleitores de Sarzedo. Fale o que você sente, fale o que você é mesmo, essa pessoa bacana, magnífica, que pensa nos outros. Você pensa no humano. Você é um cara humano. Você é um cara que pensa na tristeza do outro, na dificuldade do outro. Porque isso na política hoje, essa sensibilidade é tão difícil. E você faz isso com maestria. Fale aí para os seus eleitores, se você for mesmo candidato, que você é pré-candidato, se tudo consolidar, se você for um futuro prefeito, o que você fará para o Sarzedo? Eu quero primeiro agradecer, né? Agradecer a cada ouvinte, a cada cidadão sarzedense por toda a nossa história junto e dizer que o Bruno é isso aqui, é uma pessoa humilde, uma pessoa simples. Eu não sou pré-candidato pensando em ganhar dinheiro. Graças a Deus, né, eu vivo bem do meu trabalho, né? Não sou uma pessoa apadrinhado que estou entrando só para fazer algo pelas pessoas, não vou ser uma pessoa mandada por alguém. Eu serei pré-candidato a prefeito para pensar o melhor para o Sarzedo. Acho que a cidade cresceu, desenvolveu, melhorou, mas poderia ser muito melhor em todas as áreas, né? E eu tenho visão, eu tenho consciência, estou preparado, busquei durante todos esses anos estudar, conhecer a cidade, conhecer a realidade, buscar força a nível estadual, força a nível federal, né, para a gente fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Quem já me conhece, já conhece a minha história, as pessoas não têm dúvida de quem é o Bruno, né? Sou uma pessoa ficha limpa, não acredita e não cai em relação a fake news. Nós temos que acabar com essa velha política da cidade de Sarzedo. Nós temos que fazer uma política boa, olhando nos olhos das pessoas, ouvindo as pessoas, né? E eu digo, se for abençoado por Deus, se as pessoas realmente definirem esse caminho, né, serei realmente um prefeito presente, serei um prefeito dedicado, trabalhador, que irei lutar incansavelmente para o melhor para a cidade. Não só na saúde, em toda a administração, na educação, na área social, na infraestrutura, e buscando sempre mais oportunidades para as pessoas, e não só para um grupo de pessoas, né? De forma verdadeira, né? E buscando o quê? Uma articulação regional, articulação estadual e federal, para a gente fazer a diferença na vida das pessoas. Sarzedo é uma cidade maravilhosa de morar, mas nós podemos fazer muitas coisas juntos, né? Contem comigo, com essa pessoa mesmo, simples. Nunca mudei o meu jeito de ser por ocupar algum cargo, por ocupar... Cargo, gente, é passageiro, não vale nada. O que a gente carrega é amizade, aquilo que a gente deixa de história. E eu falo que eu sou uma pessoa muito abençoada por Deus, né? Tudo isso que eu passei de forma injusta, de forma sangrenta, de forma mentirosa,
né? Eu acho que as pessoas tinham que ter vergonha de fazer o que fizeram comigo, né? Mas faz parte do jogo. E digo a vocês, ouvindo com muita energia, eu vou andar, a partir de agora, a cidade inteira, e vocês terão a noção e terão realmente a certeza que nós podemos construir um futuro muito melhor para a nossa gente. Aí. Antes da gente encerrar, a rapidinha. O que você mudaria no Brasil hoje, Brunão? Hoje, hoje o maior problema que tem hoje na questão da política, eu falo que nós tínhamos que mudar realmente a política do país, né? Essa política do acordo, do conchave, né? O espaço, as coisas só andam se tiver realmente distribuição de alguma coisa. Isso é muito ruim para o país, porque tudo que é dessa forma não atinge, não atende realmente as pessoas, né? Eu acho que a política precisa de uma grande reforma, somente a forma da eleição, né? Quem está de fora, ele já sai atrás, ele já é prejudicado muito, né? As pessoas usam muito a máquina pública. Eu fico vendo lá agora na cidade de Sarzedo o tanto de gente que foi contratado, que foi nomeado, que teve gratificação. A população de Sarzedo está bancando uma pré-campanha do governo. Isso na política é totalmente errado. Deus. Tudo na nossa vida, na nossa história e na nossa vida. Fé. Cristão, acredito muito, e é um dos que mais me dá força e me dá vontade de viver e fazer o melhor pelas pessoas. Família. Tudo. Sofre muito com a gente que está na vida política, mas eu amo demais a minha filha, minha mãe, meus pais, minha sogra, a minha esposa. Essa é uma que mais sofre, né? A gente é privado de muitas coisas, de viver alguns momentos, mas companheira é demais. Bruno da Saúde. Um cidadão comum e um cidadão que tem sensibilidade e que não mede esforços de fazer pelo próximo algo e nunca pensando algo em troca. Sarzedo. Paixão e vontade de fazer sempre o melhor. Entrevistei Bruno da Saúde, pré-candidato a prefeito de Sarzedo. E que, se Deus quiser e o povo votar, ele fará um trabalho maravilhoso para a Prefeitura de Sarzedo e para a ala da saúde, como em todo. Obrigado, Bruno. Foi um prazer estar aqui com você nessa tarde. Eu que te agradeço, Raul, e te desejar tudo de melhor, guerreiro. Eu sempre te admirei e tenho certeza que tem muitas coisas boas na sua vida para acontecer. Conte comigo e olha, sucesso lá na sua caminhada. Você merece. Muito obrigado.